não quer que você faça voto, coloca dinheiro, envelopes, entrega no altar, numa urna, mas Deus quer que o homem obedeça a sua palavra. Deus não quer você somente lá nos domingos, com a Bíblia debaixo do braço, vestido bem engomado, adorando da boca para fora, dizendo um glória a Deus da boca para fora, mas Deus busca verdadeiros adoradores que adorem ao Pai. Adore o Pai no Espírito e em verdade, ou seja, Deus quer aqueles que adorem a Ele verdadeiramente e não de forma hipócrita, não de forma forçada, não de uma forma mecanizada pelas pessoas, porque assim é hoje. Se todo mundo fala bem, outros falam bem. Se todo mundo abre a Bíblia, todo mundo abre a Bíblia, só que em casa a Bíblia está lá empoeirada, sempre no Salmo. Só louvar a Deus é só quando as pessoas estão na pior, depois de beber muita cachaça, ficar com a alma angustiada, depois de pecar demais, viver uma vida de escravo do Satanás, as pessoas elas se sentem na necessidade de buscar Deus. Só que Deus não quer migalha, Deus não quer o que resta, Deus não quer com o seu tempo quando der e se der. A Bíblia fala que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a tua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Nós não estamos vivendo mais na era do sacrifício, em que as pessoas podem pecar e pecam e depois vai lá e faz o sacrifício e está tudo certo. Não vivemos mais essa era. O altar é o coração. Os altares da antiga aliança eram consagrados aonde fazer o sacrifício. E hoje esses altares agora é o próprio coração, onde você apresenta, sacrifica para Deus as suas intenções, adorações, louvores. É uma forma de sacrifício para Deus. Deixar uma parte do seu tempo, reservar uma parte do seu tempo para buscar a face de Deus, para orar, ou seja, em oração, ou ler a palavra de Deus. É uma forma de sacrifício. Só que as pessoas querem deixar os entretenimentos para ler a Bíblia, não querem. As pessoas querem deixar o seu tempo de lazer para colocar o joelho no chão e falar com Deus, não querem. As pessoas preferem falar uns com os outros pela internet do que deixar esse tempo vão, esse tempo vazio para falar com Deus. Estão trocando o Deus verdadeiro por prazeres momentâneos. O diabo está distraindo esta geração. Essa geração anda desapercebida, distraída com muitas ansiedades no seu coração, deixando o seu tempo muito preenchido por coisas vãs e se esquecendo que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, a justiça de Deus deve ser praticada em primeiro lugar, para que as demais coisas venham ser acrescentadas. Vivemos uma geração onde Cristo é colocado em último lugar, os seus interesses, as suas necessidades são colocados em primeiro lugar. Vivemos uma geração que tornou-se amante dos prazeres e se tornou inimigos da cruz de Cristo. Vivemos uma geração que tem trocado Deus pelo prazer do pecado, pelas distrações. Só que a sobriedade é uma marca daqueles que carregam Cristo, daqueles que têm Jesus Cristo habitando dentro do seu coração. E sobriedade hoje se tornou uma palavra de piada para essa geração. Uma geração que só quer saber de se embriagar e aproveitar no pecado, ouvindo músicas profanas e malignas. Sobriedade se tornou uma palavra de piada para essa geração hoje. Só que a palavra não mudou. O mesmo Deus que diz, sejam sóbrios e vigilantes, é o Deus da Bíblia desse século presente. Só que a palavra do Senhor fala que o Deus desse século enganou o coração dos incrédulos. Ou seja, muitas pessoas por causa da sua incredulidade estão sendo enganadas por Satanás. Muitas pessoas por conta da incredulidade do coração estão sendo enganadas pelo diabo. E o pior é que muitas pessoas amam o engano. Muitas pessoas amam ser enganadas.
Muitas pessoas estão amando o engano. Só que Jesus diz para não se deixar ser enganado. Por quê? Porque aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquilo que você semear na carne ceifará. Aquilo que o ser humano semear no Espírito ele ceifará. No Espírito você semeia a vontade de Deus. No Espírito você planta aquilo que glorifica a Deus. Na carne você planta a iniquidade do pecado. Na carne as pessoas semeiam discórdias, mentiras, orgulhos. Na carne o homem semeia bebedice, avareza, sensualidade, homossexualidade, orgias. Gálatas capítulo 5 diz que aqueles que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, porque a carne é inimizade contra Deus. A carne, segundo a Bíblia, é as obras pecaminosas. E as obras pecaminosas te fazem caminhar em oposto à vontade de Deus. Portanto, não seja inimigo da cruz de Cristo. Não seja amigo deste mundo, mas antes seja amigo de Cristo. Não seja amigo do pecado, mas seja amigo de Cristo. Amigo, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus. De fato, a amizade com este mundo é inimizade contra Deus. Mas até quando continuarão sendo inimigos da cruz de Cristo e sendo amigos do pecado? Até quando continuarão sendo inimigos da cruz de Cristo e sendo amigos do pecado? Até quando? Não seja amigo do pecado, mas antes seja amigo de Cristo. Não seja amigo deste mundo, mas seja amigo de Cristo. Não ande segundo a vontade do coração, ande segundo a vontade de Deus. Não ande segundo os preceitos deste mundo, mas segundo os estatutos de Deus. Como diz em Salmo 119: jamais me apartarei das suas palavras e nem deixarei os seus estatutos, pois escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Esconde as palavras de Deus na tábua do coração. Esconde os estatutos de Deus na tábua do coração para não pecar contra Deus, porque os estatutos de Deus, eles são instruções de caminhos retos, de caminho de salvação. Mas os conselhos do coração do ímpio são conselhos maus que levam à perdição. O conselho do coração do homem é mau e leva ele à condenação. Por isso a Bíblia fala no livro de Salmo capítulo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem respeita os soberbos, e nem anda na mesa dos escarnecedores, e nem se assenta à roda dos ímpios, mas antes bem-aventurado é aquele que medita na lei de Deus dia e noite, porque nela nós encontramos a vida. Na lei de Deus, ou seja, a palavra de Deus, nós encontramos conselhos verdadeiros. Você nunca vai encontrar algum conselho de Deus que seja mau. Porém, os ímpios andam em conselhos maus, conselhos que pervertem aquilo que é reto, aquilo que é bom. O conselho dos ímpios é mau. Você pode abortar, você pode adulterar, você pode se embebedar, você pode se dopar de droga, mas porém a Bíblia fala que há caminhos que parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Tem caminhos que parecem ser bons, e parecer não significa ser. O único caminho reto e bom é os caminhos de Deus. Por isso, examina, medita dia e noite na palavra de Deus, porque nela você vai encontrar bons conselhos e verdadeiros caminhos de vida. A Bíblia fala que os caminhos do coração do homem parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. O conselho do coração do homem é mau. Dizem que o teu coração deve ser o teu guia, se seu coração é o teu guia, mas porém, o teu coração, ele não te guia a fazer a vontade de Deus. O coração só guia a fazer aquilo que é oposto à vontade de Deus. Por isso nós não devemos seguir o conselho de nossos corações. A Bíblia fala em Jeremias que enganoso é o
coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas nesta vida. Isso é uma grande verdade. O mundo, infelizmente, não tem percebido, muitas pessoas não têm percebido que estão seguindo conselhos maus de seu coração. E só há um caminho que leva para Deus, é Jesus Cristo. Todo caminho fora daquilo que Jesus instruiu como verdade, instruiu como caminho bom, é um caminho que leva à morte, é um caminho de perdição. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Se não é através de Jesus, nós não podemos chegar até o Pai. Se não for através das palavras de Jesus, nós não podemos chegar até a Deus. Nós só podemos chegar até a Deus através de Jesus Cristo, ou seja, seguindo as pisaduras de Jesus. Mas agora as pessoas andam em bebedices, andam com o coração orgulhoso, andam em adultério. E como que pode estar seguindo Jesus, praticando aquilo que é mal aos olhos de Cristo? Como que pode estar seguindo os conselhos de Cristo, sendo que na verdade Jesus não te ensinou essas coisas? Jesus não te ensinou a se embebedar. Jesus multiplicou o vinho, não para que as pessoas se embebedassem, mas a Bíblia mostra que naquele vinho que Jesus multiplicou ali e transformou, não trazia embriaguez alguma. Como que Deus pode trazer para a vida do homem um pecado que ele abomina? Sendo que a própria Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho pelo qual vem então contenda. Não vos embriagueis com vinho e nem bebida forte pelo qual vem as contendas. Como que Deus pode ser contra a sua palavra? O ser humano ele está cometendo a grande loucura de usar a palavra de Deus para defender um erro, de usar a palavra de Deus o maior erro. Não cometa esse erro de usar a palavra de Deus para justificar os seus pecados, de tentar usar a palavra de Deus de forma distorcida para dar justificativas ao erro do pecado. A Bíblia fala: ai daquele que acrescentar qualquer palavra deste livro, porque também vai ser tirado sua parte da árvore da vida e vai ser acrescentado os flagelos que estão escritos neste livro. E quantas pessoas estão adulterando a palavra de Deus em seu coração para não obedecer? Já dizem que não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que não pode se embebedar, e a Bíblia mostra que para o homem isso é um caminho mau. Já dizem que na Bíblia não mostra nada relacionado contra a homossexualidade, mas a Bíblia posiciona várias vezes dizendo que isso é imoral diante de Deus, dizendo que a homossexualidade diante de Deus é uma paixão infame, é uma depravação, é algo imoral. A Bíblia de fato hoje na mão de muitas pessoas hoje, está se tornando uma pedra de tropeço, porque estão rejeitando a verdade que nela está escrita para viver no erro. Só que Jesus fala: ai daquele que sabe fazer o bem e persiste em fazer o mal. Ai daquele que conhecendo a verdade, mas persiste em caminhar no engano, no erro. Se desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Jesus ele vem como o justo juiz, vem para dar a cada um a sua recompensa. Busque o que é justo diante de Deus, busque o que é reto diante de Deus, busque o reino de Deus, a sua justiça, busque pela verdade, lê a Bíblia dia após dia, examine a Escritura, porque ela testifica de Jesus Cristo e nelas nós encontramos a verdade. Busca arrepender-se dos pecados. O amanhã é algo incerto. Nós não podemos colocar confiança naquilo que não temos certeza, e o amanhã nós não temos certeza alguma. Como que nós podemos ter certeza em algo que nós não temos domínio? O amanhã nós não temos domínio. Nós temos domínio sobre o agora, sobre este momento, mas o amanhã é algo incerto. A Bíblia fala: basta cada dia o seu mal, o amanhã cuidará de si mesmo. O amanhã de si mesmo ele tomará conta, e a cada dia basta o seu próprio mal. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque Deus enquanto Ele está perto, deixando todo ímpio o seu mau caminho e se tornando para Deus. A Bíblia fala que Deus é benigno, é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas querendo antes que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. Para ser salvo, o primeiro passo é
conhecer a verdade. E se uma pessoa conhecendo a verdade, não praticando ela, essa pessoa não está salva. Para a pessoa estar salva, ela precisa conhecer a verdade e praticar, não é só conhecer. Está cheio de pessoas que conhecem, mas não praticam. Outros colocam a confiança na fé de outras pessoas. O meu pai crê em Deus, minha mãe é católica, o meu pai é pastor, mas a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O pai não pode levar o pecado do filho, o filho não pode levar o pecado do pai, ou seja, ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode buscar pelo outro a salvação, e ninguém pode estar adorando a Deus em lugar de outro, ninguém pode estar pedindo perdão do pecado de outro. O perdão é nós mesmos que pedimos, e a remissão dos pecados vem através do arrependimento. Abre os olhos enquanto há tempo. A Bíblia fala que a Bíblia fala lá no livro de Lucas, capítulo 16, a parábola do rico e Lázaro. Para aqueles que estão dormindo no pecado, uma hora ou outra, vão fechar os olhos nessa vida e vão abrir os olhos na eternidade. A Bíblia fala lá em Lucas 16 que aquele rico, erguendo os olhos, estando em chamas de tormento, ele vê então Lázaro no seio de Abraão. Ou seja, há muitas pessoas que vão abrir os olhos do inferno, porque estão dormindo no pecado, porque estão anestesiados, hipnotizados pelo pecado. Busca a salvação está em Jesus. Só a verdade liberta, a palavra da verdade do Evangelho. É a palavra de Deus que liberta. Busque pela salvação. Jesus, ele está às portas e bate. E se alguém ouve essas palavras e não pratica, a Bíblia fala que era melhor do que nunca tivesse conhecido as palavras de Deus. É a hora final, cidade goiana, é a hora final, moradores da terra. Busca arrepender-se, busca converter-se. Não é uma religião. A conversão não é a uma religião. A conversão, ela deve ser voltada para Jesus Cristo. A conversão do homem voltado para uma religião, isso não é uma conversão. Isso é um convencimento. A conversão verdadeira, ela vem quando a pessoa conhece os caminhos de Cristo e abandona os caminhos do pecado. A conversão a Jesus Cristo vem quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós tomamos uma atitude em relação ao pecado. Aí Jesus converte o homem das trevas para a luz. Aí Jesus converte o homem de uma vida profana para uma vida de santidade. Quando o homem conhece a palavra de Deus, ele toma a atitude de voltar-se para Deus. Jesus converte ele da mentira para a verdade. Aí começa o processo de conversão. Aquele que matava não mata mais, roubava não roube mais. Aquele que praticava imoralidade não pratique mais. Isso é um processo de conversão. A conversão só vem através do conhecimento da verdade, da palavra. A conversão não vem quando você conhece uma religião. A Bíblia vai dizer que Saulo foi convertido quando viu Jesus no caminho para Damasco. Saulo não foi convertido quando entrou num templo religioso. Na verdade, Paulo, ele buscava nos templos religiosos ser zeloso com o farisaísmo, a religião do templo. O tempo presente que ele vivia. Mas Saulo só foi convertido quando ele saiu do sistema religioso, saiu daquela falsa religião chamada farisaísmo e teve um encontro com a pessoa de Jesus. Saulo foi convertido sem ser evangélico. Saulo foi convertido sem ser católico. Ele não foi chamado de testemunho de Jeová, porque testemunho de Jeová é aquele que viu Jeová e ninguém nunca viu a Deus senão o próprio Jesus. A Bíblia fala que Deus é Espírito e nunca foi visto pelo homem. Por isso que não existe testemunho de Jeová nenhuma na terra, porque nenhum homem tem a capacidade de ver Deus. Por que não tem capacidade de ver Deus? O homem, ele é carne, o homem, ele é pó, Deus é Espírito. O homem não consegue viver, se ele vê Deus, ele morre.
não tem como ninguém testemunhar Deus. Mas Jesus, ele foi testemunhado por mais de 300 pessoas que viram naquela noite que ele ressuscitou. Jesus é testemunhado ainda nos séculos atuais, nos dias de hoje. Jesus nos chama de suas fiéis testemunhas. Estamos testemunhando essas palavras porque brevemente vem o juízo de Deus, brevemente vem o dia do Senhor. Prepara-te para se encontrar com Deus. Coloca a vida em ordem, porque Jesus ele vem. Arrependam-se, convertam-se, tornem-se ao Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor está próximo. Prepara-te para se encontrar com Deus, o Senhor. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão.